Fala, meu povo, tudo bem? Hoje no Cenários número 7, nós iremos falar com gêmeos do agro. Com vocês, Ale Delara e Vicente Zotti. Tudo bem com vocês, meus camaradas? Tudo bem, Cabral. Agora você me lembrou um filme das antigas, aquele Irmãos Gêmeos, com o Schwarzenegger. Então... Porra, é verdade. Né? Foi pensando nisso que eu falei. Entendi, agora sim. Começando aqui, meu amigo, quem é Ale Delara? Quem é Ale Delara? É um cara que é apaixonado por agronegócio e commodities. Estou no mercado há 24 anos já, operando em todas as cadeias do agronegócio e de commodities. Desde a produção rural, exportação, comercialização, embarques, fixação de preço, operando em bolsa. Não me vejo fazendo outra coisa. Apaixonado sobre... Foi sempre teu emprego? Sempre foi agro? Não, eu já passei pelo Itaú como gerente regional na área de financiamentos também e pelo Para financiamento para agro? Não, para veículos. Foi uma aventura que eu fiz, mas durou 3 meses, não era o meu negócio. Voltei para o mercado de commodities. Fechou. Vicente Zotti. Pô, seu Ale foi até bastante segmentado, né? Vamos colocar assim, mercado financeiro e agro. Nossa senhora, eu já fiz um pouco de tudo já. Mas eu tenho uma conexão também com o agronegócio que já vem de bastante tempo. Meu avô foi produtor rural. Dentro da família a gente tem muita conexão com o agro. Minha base de formação foi na área tecnológica e depois acabei migrando para a área de gestão. E aí, juntando um pouco da informação que tinha de gestão empresarial, um pouquinho do mercado financeiro, aí a gente trouxe uma visão de conexão do mercado físico e para os produtores hoje, né? A gente tem aí a empresa que faz a consultoria para os produtores, exatamente fazendo essas conexões. Então, conhecimento técnico, né? Referente à questão de gestão empresarial e do mercado financeiro para poder gerir o risco do pessoal. Por que a paixão pelo café? Cara, nasci em 85, 94, que começa assim... 9 aninhos de idade. Não, a gente tava na fazenda, né, Copa do Mundo, então muitas coisas acabaram marcando ali aquele ano em si, passando férias na fazenda, pô, quase arranquei uns 5 pés de café com o trator, então meu tio era produtor de café, e aí a gente tava na época da colheita, né, agora é julho, né, realmente desse ponto pra frente aí já praticamente a finalização. E tava lá dirigindo o trator, trazendo café pra lá e pra cá, até porque naquela época, né, vamos colocar assim, né, uma criança de 9, 10 anos já tava ali atuando já, né, meu primo, pô, trabalhava o tempo todo já nisso. E aí começou essa conexão com o café, desde então começaram muitas coisas marcantes, assim, então momentos legais, e aí eu fui me adentrando dentro desse território de café. Fechou. Não sei se vocês leram a última ata do Banco Central, que foi divulgada, acho que foi semana passada, posso estar me perdendo no tempo. Apesar que esse programa vai passar daqui a raiz quadrada de pi, que foi divulgado nos últimos dias. Ele falou o seguinte sobre commodities, que ele acredita que boa parte da deflação de commodities já foi. Tá? Então, a queda do preço de commodities, ele acredita que para segundo semestre, a grande queda deve ser, se tiver, bem menor, que entre janeiro e junho teve uma grande queda, ele não continua acreditando nisso. Então, que ele separa o relatório, coisas que podem ajudar ou atrapalhar a inflação. Então, coisas que ajudaram a inflação e podem não mais ajudar a queda do preço de commodities. E de uma forma discreta mesmo, são apenas 2 linhas, ele fala: estamos começando a observar o efeito, me corrige se é o macho ou o menino ou a menina, do El Niño ou El Niña? Agora é o Ninho. Do El Niño para a produção do ano que vem, o quanto isso pode afetar o preço de commodities, mas ainda é um estudo muito inicial, vamos observar a meteorologia, o fato, a notícia em si. É preocupante? Vamos separar em 2 partes com relação à queda de preços. Eu acho um pouco de erro do mercado quando ele fala que os preços das commodities caíram. Porque soja e milho caíram em relação às máximas ali do início do ano e de dezembro. Mas o cacau está em máximas de 43 anos, o açúcar renovou máximas de 20 anos. O café caiu, mas está muito acima do que estava em 2020, por exemplo. Então não Mas eu acho que ele pode estar olhando a inflação mais recente, né? Mas então não são as commodities. Algumas commodities caíram.
E aqui, especialmente por causa do Brasil, do agronegócio, a gente fala de milho, de soja, de trigo, de algodão, café e açúcar. O açúcar foi a única que não caiu. Então, sim, boa parte no Brasil dos preços em reais, talvez a maior queda já tenha acontecido. O milho caiu quase 50%, a soja caiu 35%, 40%, mas ainda há margem para novas quedas devido à arbitragem com os preços internacionais. Então, nós temos uma sazonalidade à frente, onde vai aumentar a oferta nos Estados Unidos, que é o principal formador de preços para a soja, para o milho aqui no Brasil. Então ainda há uma possibilidade de quedas. Se essa queda vai vir na mesma intensidade, isso talvez venha para o milho e pouco provável que venha para a soja. O petróleo teve uma queda muito forte, mas nós tivemos ali 2 anos de preços muito estressados no petróleo. A guerra levou eles acima de $100, mas eles já se encaminhavam para a faixa de $100 o barril antes da guerra. Ele só não atingiu no final de 2021 para 2022 porque surgiu o Omicron lá na China e acabou derrubando os preços em novembro. Mas ele logo se recuperou. Tanto que quando estourou a guerra, o petróleo estava na faixa de $92, $93 já. E ele bateu $100 no dia 24 de fevereiro. Teve as máximas de 140 e agora ele voltou. Agora, o petróleo em si, a maneira de se negociar petróleo mudou. E é isso que acabou derrubando o derivativo. Não foi tanto a queda na demanda. A queda na demanda foi muito menor do que a queda de preços. Porque o sistema mudou. Só que o petróleo já chegou aparentemente num fundo. Ele não consegue romper esses $70, $65 para o petróleo americano, 75, 76 para o petróleo do tipo Brent. Só que agora nós temos no meio do segundo semestre, especificamente em agosto e setembro, um fundo de preço do petróleo, que é onde cai a demanda. Sai a demanda de gasolina, não se apresentou a demanda de diesel e de retinóio, então existe a possibilidade de uma nova queda do petróleo. Como é a commodity mais importante do mundo, o produto mais importante do mundo, ele tende a ou aumentar essa deflação, ou pelo menos segurar a inflação nesse segundo semestre. Agora, fim de ano, a gente tem um aumento no consumo de manufatura. Então, a partir de outubro, novembro, cresce a manufatura. Esse movimento de manufatura, dependendo como que as indústrias estejam calçadas com relação às matérias-primas, pode gerar um novo movimento inflacionário, não na mesma intensidade dos últimos 2, 3 anos, mas a gente pode ter uma volta pequena aí do movimento de aumento de preços. Tem até um ponto, completando o que o Ale comentou, quando as commodities caem, o primeiro impacto que a gente vai ver é o PPI, né? É a inflação sobre o preço do produtor, né? Uhum. Então, talvez a visão do Banco Central, ela até esteja correta, porque num primeiro momento o que vai acontecer é a manutenção do nível de preço dos produtos, então há uma composição melhor de margem das empresas, e isso ajuda também a reter um pouco dos empregos, né? Eu acho que até esse é o cenário que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né? A gente tem o PPI caindo bastante, a manutenção dos empregos. Então, devido a isso, as empresas, apesar de repente, as vendas no varejo apresentarem queda, você tem uma melhora da margem, segura os empregos. Contudo, se houver a sazonalidade baixa, exatamente como o Ale comentou, e todo esse cenário, vai trazer, de novo, a inflação ao produtor mais para baixo. E isso ajuda realmente, na minha concepção, como tem a questão do carrego, né, da inflação, a ter uma inflação mais baixa à frente. Então, eu acho que o Banco Central está vendo pelo lado correto, pelo lado, eu digo, não do que o Ale explicou, né, dessa distorção entre o comportamento da inflação e das commodities serem diferentes. Quando você generaliza tudo, as commodities caíram. O Ale bem explicou das diferenças, mas tem um ponto que é realmente importante. Quando a gente olha a inflação ao consumidor, as commodities vão ajudar no futuro que ela não tenha de novo um rally de alta, uma aceleração de alta. Fechou. E El Ninho? O que preocupa para 24? O El Ninho... Desculpa. E o que já sabemos e o que é teoria? O El Ninho, eu expliquei até na primeira hora do agro, que ele é o aquecimento acima de 0,5 grau da superfície da água do Pacífico. Esse aquecimento, ele traz uma evaporação de água maior, e essa água na superfície, pelas correntes de circulação de ar, traz essa chuva para os trópicos. Então, essa umidade do ar causada pelo El Ninho favorece a agricultura nas Américas. Então, Brasil, que teve problemas de produção nos últimos 3 anos, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, que esse ano registrou uma quebra de quase 50%, Uruguai, Paraguai, eles passam a ter uma produtividade melhor em anos de El Ninho, assim como os Estados Unidos. Há 3 anos atrás, os últimos 3 anos, o país lá, os Estados Unidos, vem enfrentando problemas de produção.
Tanto que no ano passado eles reduziram drasticamente a área de plantio lá. Tiraram quase 30 milhões de oferta de milho, tiraram quase 10 milhões de toneladas de soja, trigo teve uma das menores produções da história, algodão teve problemas de produção. Então o El Niño ele já vai voltar a trazer chuvas a partir de agora nos Estados Unidos. Tanto que o sistema mudou agora, aquela preocupação que havia com a seca já foi embora. Agora já há preocupação com relação ao volume de chuvas que vai vir. Isso funciona para as Américas. Para a Ásia, que são grandes produtores, mas são mais consumidores do que nós... A Ásia e a Oceania, inclui a Austrália ali Isso. também. Você já tem um cenário oposto do nosso. É como se fosse um espelho. Aqui vem chuvas, para lá vem seca. Então a China já está enfrentando problemas de seca no norte do país, que é a região que produz muito milho. O milho é usado basicamente para ração lá na China, são quase 280 milhões de toneladas produzidas lá. Então uma quebra de 10%, você tira 28 milhões, 30 milhões de produção chinesa. Isso é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Foi mais do que a produção total da Argentina esse ano, para você ter uma ideia. Uma quebra de apenas 10% na China. Se vier, né? Ainda não está confirmado. A Austrália é um dos 5 maiores produtores e exportadores de trigo. Se houver uma seca generalizada, você tira um dos 5 principais players do mercado do jogo. Ele vai começar a reter as exportações e essa oferta não vai chegar no mercado internacional. Aí tem que vir outro país. Trigo na China já teve um problema agora, porque no centro-sul da China você tem problema de chuva, excesso de chuvas. Prejudicou o trigo virou 20 milhões de toneladas, viraram ração, das 120 milhões. Trigo é seca ou é chuva? O trigo ele é mais do seco. Equilibrado. Não, ele é mais do seco, por isso que é plantado no inverno. Ele não liga muito para o frio e não precisa de muita chuva. Diferente da soja, que precisa ali 700, 800 milímetros durante todo o ciclo aí de 120 dias. Uhum. Esse excesso de chuvas, se for no momento da colheita, ele prejudica a qualidade do trigo. E aí ele não pode ir para o moinho para virar alimento, para virar farinha de trigo. Ele vai virar a ração. E essa ração pode substituir o milho. Só que como você tem um sistema de El Niño que prejudica a produção na Ásia, se você tiver um prejuízo, quebras de produção e os estoques asiáticos estiverem baixos, você tem um fundamento altista para os preços. Se nas Américas que você tem um aumento da produção, esse aumento se confirmar uma produção cheia, você vai ter estoques e você consegue... É um driver altista pelo baixo estoque asiático, mas você tem oferta para suprir essa deficiência asiática. Exemplo, o milho. O milho dos Estados Unidos está com um programa de exportação muito fraco, está vindo com uma área muito grande, o Brasil está vindo com 100 milhões de toneladas, os Estados Unidos deve vir com 290 milhões de toneladas, 390 né, milhões de toneladas de milho por lá, a Argentina mais uns 50 milhões. Então você teria uma oferta de quase 1 bilhão de toneladas de milho para o próximo ano. Vai ser acumulado de 12 meses. Estou acumulado de 1º de safra, setembro, né, até 31 de agosto do próximo ano. Então o milho você tem um cenário de estoques confortáveis, uma eventual quebra na Ásia você consegue suprir. Agora a soja já é diferente. A soja nós já estamos vindo com um balanço norte-americano e argentino apertado. O Brasil foi o único país que teve uma produção relevante para a soja. O nosso programa de exportação está lento, então nós temos estoques. Lento não, né? Está acelerado na verdade, né? A comercialização do México está lenta. Nós temos estoques para abastecer um suposto déficit de produção na China, se ela estiver com estoque baixo. Só que a China, diferente do milho, o milho ela compra 20 milhões de toneladas, de soja ela compra 100. O Brasil não tem 100 milhões de oferta sobrando para atender o mercado asiático. E os Estados Unidos estão com balanço apertado. Então, se eu tenho estoque baixo na China, que não é o caso, e tenho estoque baixo nas Américas, por causa dos Estados Unidos, eu tenho um driver muito altista para os preços. Então, eu tenho 2 cenários opostos. O açúcar é parecido, o Brasil está vindo com uma super safra e a Índia não. Rapidinho, desculpa. Qual é o concorrente da soja, milho ou trigo? Da soja? Não tem um concorrente direto. Soja é para ração animal. Concorrente pelo produtor. Eu compro soja. Não tem soja, eu compro algo? Não tem essa concorrência assim, direta assim, não. Porque me consertem de ponta a ponta. Sei lá, como eu vou ter milho de boa, se eu não tenho soja, eu substituo por milho e continua a minha ração. Assim, se eu não tenho óleo de soja, eu posso comprar óleo de palma, óleo de canola ou óleo de girassol. Aí eu faço a substituição do óleo vegetal. Se eu não tenho farelo de soja, eu posso trocar esse farelo por DDG, que é um subproduto do esmagamento do milho, mais um óleo vegetal. Isso eu posso fazer. Se eu não tenho milho e eu vou fazer ração, eu posso substituir por trigo, sem problema nenhum. Não muda em nada.
o negócio. Então, a soja não tem um substituto direto. Os derivados têm, desde que compostos com outro produto, no caso do farelo. Aí encarece o custo do processamento nesse caso. Aí então, se El Ninho, provavelmente não vai afetar tanto o milho, mas pode afetar a soja. Isso pode ser inflacionário para algum produto? Ele pode ser inflacionário para os óleos vegetais, principalmente. A depender de como que aumenta a demanda. Para resumir, ficar simples, o El Niño ele aumenta a oferta de commodities agrícolas nas Américas, que são os grandes exportadores, e reduz a demanda na Ásia. É isso que funciona. Então, o balanço tende a ficar mais folgado. Diminui a demanda nada, não. Diminui a oferta da Ásia. Não, a demanda. Ele diminui a demanda também. Demanda de importação. A demanda de importação. Porque você tem uma ocorrência de tempestades, um clima muito mais adverso, tem redução da atividade industrial, você tem redução da atividade pecuária. Tudo vai depender dos estoques asiáticos. Se eles estiverem com estoques muito baixos de alimentos, aí é um driver altista. Não é o caso agora. Eles estão com estoques muito grandes de todos os alimentos. Então eles conseguem suprir uma deficiência de produção. Agora a oferta desses produtos agrícolas é quase que certo. Porque os Estados Unidos estava com problema climático, agora já resolveu. O milho está vindo com área grande, o Brasil tende a produzir mais, a Argentina tende a produzir mais. Então, El Niño você tem um aumento significativo da oferta. Se o Banco Central te chamasse para falar sobre El Niño, o que você mandava ele prestar atenção? Essa é uma boa pergunta, porque 2023 tem cultura que, por exemplo, o efeito do El Niño basicamente já não vai mais fazer efeito. Então, por exemplo, você pega o milho. Milho no Brasil, El Niño já não tem mais efeito. Agora, para o ano que vem, eu falaria para olhar a intensidade do aquecimento das águas, que aí sim, se você tiver ali um El Niño mais forte, mais intenso, para o ano que vem, então aí nós estaríamos falando de 2024. Então, plantio de milho verão, culturas de verão, como por exemplo, a gente tem outras variedades, a gente tem no inverno do ano que vem, se a intensidade do El Niño aumentar, risco para todas as culturas de inverno. Então, eu acho que a intenção principal, se fosse uma pergunta igual a essa para responder a eles olhem a intensidade do El Niño. O El Niño moderado, o impacto é menor. Agora, um super El Niño, como foi ventilada a possibilidade de ser esse ano... Super El Niño é dilúvio. Não. Aí depende aonde você está. O Banco Central, igual falou o Vicente, no ponto de vista dos alimentos é isso daí mesmo. Agora tem um ponto importante que é a energia, a geração de energia. O Sul, que teve há 2 anos atrás um problema grave de estiagem, com racionamento de água, racionamento de energia, porque as represas baixaram, esse problema vai ser transferido para o Nordeste, no caso do El Niño. Então teria que se preocupar com geração de energia no Nordeste se houver geração de energia falta de água, hidrelétrica, hidráulica. Então deve ter uma demanda maior também por energia para resfriamento, ar-condicionado, esse tipo de produto. Então isso pode causar picos de inflação regional no Nordeste pelo aumento maior do calor e pouca ocorrência de chuvas. E no Sul uma diferença. No Sul você pode ter uma ocorrência maior, temperaturas mais amenas, então menos uso de aquecimento no inverno e mais uso de água, só que vai ter água mais do que suficiente para poder gerar energia hidrelétrica. Então você pode ter bandeira verde no sul e sudeste e vermelha no nordeste para tentar inibir consumo. Isso. Eu não sei se tem, eu não sou especialista nesse sentido, então eu não sei se tem como fazer isso, ter estados diferentes com bandeiras diferentes. Porque, se não me engano, ela é nacional, não nacional, mas Mas seria possível, tem lógica. Seria uma lógica, né? Teria lógica. Porque se é só cobrar na ponta, é só aumentar o preço. Teria lógica. Se você não aumenta ou diminui a quantidade de energia. Em vez de ser 10, você é 12. É o que o Ale falou. Tipo, Matopá, você pega ali, essa região, a incidência de chuva é muito menor. E aí você tem problema de estresse hídrico, falta de chuva. Então, ali existe um problema mais grave. Então, tem sentido. Aí eu vou fazer uma última pergunta aqui do El Niño. Vocês falaram plantação de verão e de inverno. Mas são produtos que chegam no consumidor ainda em 24 ou só em 25? Em 24 chega. As safras de verão vão ser plantadas a partir de setembro. Desse ano. Desse ano. Milho e soja começa o plantio agora.
O milho de inverno, algodão e trigo, o plantio começa em março do ano que vem. Março, abril, maio do ano que vem. E chegam no mercado, milho no caso de julho, algodão também julho, agosto e trigo um pouquinho mais para o final do ano ali, outubro a novembro. Então são produtos que Então, tirando o trigo, os outros pegam o ano, boa parte do ano. Que a trigo soja pega dois de 100% benzinho do só. ano. A soja pega o ano todo. O milho vai pegar o ano todo também. É que o programa do milho ele vai até janeiro. Ela é de fevereiro a janeiro, a gente considera o ano comercial. Então começa dia 1º de fevereiro e vai até dia 31 de janeiro. O trigo que tem uma janela um pouquinho mais tardia. Agora, outro impacto pode ser nas frutas. Região Nordeste, que é grande produtor de fruta, com falta de chuvas e calor acima da média, pode ter problemas de produção por lá. Cacau é o que pode sofrer, mamão, esse tipo de fruta pode ter problemas com o El Niño. Fechou. Vocês chegaram a citar algumas vezes Estados Unidos. Saiu algum relatório recente sobre plantio? E o que eles falaram? O que tem de bom e ruim do relatório? A gente tem um cenário, né? Em março sai um relatório, um primeiro relatório, que é chamado de intenção de plantio. E sai para várias culturas. Intenção de plantio para 23/24. Isso, exatamente. Então ele pega ali, liga para o produtor e vai falando, olha, qual que é a sua intenção? Faz um conglomerado e tem a divulgação desses dados. Faz isso para algodão, faz isso para soja, para milho, para várias culturas. E aí, nesse relatório de março, para milho, por exemplo, veio 92 milhões de acres, 92,5, né? Isso. E para soja, 87. As duas áreas já é... Claro, 87,5 para soja e 92 para milho. Isso. Eu lembro que tinha um meio para algum lugar. Então, a gente tem ali, para essas áreas, no caso do milho, uma importância muito grande para essa área, é uma área grande. Para soja, praticamente uma repetição da área da temporada passada. Até aí, tudo bem, mercado já precificando esse cenário. A evolução do plantio foi muito rápida. A gente falou, olha, a probabilidade é de que essa área tenha sido plantada. E aí, no dia 30 de junho, saiu um relatório, né, que é uma revisão da área de plantio, com uma redução muito grande para a soja. Então, a expectativa era 87, veio 83, e no caso... 87 para 83, como leigo, para mim, 4,5 milhão de hectares. Mas é muita coisa. É muita coisa. 1,5 milhão de hectares. Coisa. Quase 2 milhões de hectares. Você pode colocar aí 2 milhões, só para ter dentro do Brasil, uma comparação. Vai dar mais ou menos ali Minas Gerais, né? Só para ter uma base de comparação. Então, é muita coisa. E aí, o que acaba acontecendo é que, primeiro, essa revisão com uma redução não era a previsão do mercado. Então, tanto que na Reuters existe ali a pesquisa, né, que eles fazem com vários analistas, e dentro desse pool, a gente tinha o mais pessimista, que era 87, que era a repetição do número da intenção. Então veio muito abaixo e o mercado reagiu de forma muito forte, já que o balanço dos Estados Unidos com essa produtividade de 52 bushels por acre, que é o dado do último relatório de oferta, demanda e estoques, ficaria sem estoque. Então, a revisão da área, com a redução, com essa produtividade, zeraria o estoque da soja nos Estados Unidos. Já para o milho, veio um aumento, né, de 92 para 94, né? 94 milhões. Então, praticamente o produtor ele teve ali uma intenção maior de plantar milho, porque tem a aptidão para isso. E aí a gente teve essa situação muito diferente. Então, a soja subiu muito no contrato futuro para tentar trazer já um sinal de precificação desse cenário, e o milho caiu fortemente. Com esse contexto, nós temos aí um cenário, como a gente sempre está preocupado com o reflexo final da inflação em si, né? Que nos Estados Unidos pode ser que a gente veja aí a soja tendo que subir o preço realmente do produto físico em algum determinado momento para reter a demanda. Talvez não vai ser agora, já que nós estamos entrando perto já do momento de colheita, né, da sazonalidade baixa, mas se realmente se confirmar um número dessa área de plantio com uma produtividade que pode ser um pouco menor, já que teve um período ali que as condições de lavoura sofreram um pouco mais, se não restringir a demanda, tem que restringir a exportação, porque senão falta soja e aí não tem como, aí vai zerar o estoque. Então, eu fiz um breve resumo, Ale, se quiser também complementar com algum outro ponto a mais que ele queira dar destaque, porque realmente nós temos cenários bem distintos entre soja e milho hoje nos Estados Unidos. E uma pergunta, é o mesmo produtor?
Dá pra ser a mesma terra? Dá. Só ajeitar um pouquinho e segue a vida? É a Ou mesma muda terra, não ao mesmo tempo. É isso. É a mesma terra, não ao mesmo tempo. Então, quando tem o mês de janeiro e fevereiro e março, o produtor começa a fazer a comparação de qual preço está melhor. Então, é uma arbitragem que é feita entre o contrato futuro do milho, lá na Bolsa de Chicago, vencimento dezembro para o milho e novembro para a soja. Se houver uma relação de 2 sacas de milho para 1 saca de soja no preço, esse produtor vai para a soja. Se houver 2 sacas e meia de milho para comprar 1 saca de soja, ele vai para o milho. Essa é a conta que ele faz. Em segundo, é os custos de produção e disponibilidade de insumos. Porque eu posso ter um preço melhor para a soja, mas o custo de produção da soja ser maior do que o milho. Aí eu continuo com o milho. Tradicionalmente, o produtor norte-americano ele gosta de milho. A soja, na verdade, é uma cultura muito nova. Ela chegou no Brasil na década de 70. Os Estados Unidos deve ter chegado por essa data também, vem vindo da China. Agora o milho não. O milho é uma cultura que é produzida há milhares de anos. Uhum. Então, os Estados Unidos produzem 387 milhões, a expectativa até o dia 12, de milhões de toneladas de milho e 120 milhões de soja, para ter uma ideia, 1/3 dessa produção. Então, quando o produtor faz essa análise, ele pesa esses 3 pontos. Preço em relação à cultura concorrente, custo e disponibilidade de insumos e o que eu gosto. Eu gosto mais de milho, para mim não interessa. Se a soja está melhor, eu vou plantar milho. Então, ele faz essa conta. Em fevereiro, sai o piso do seguro de renda para o produtor, que é a média das cotações de todas as sessões na Bolsa de Chicago durante o mês de fevereiro. Esse seguro, diferente do Brasil, o Brasil não tem nada parecido com isso. Parecido tem o preço mínimo. Uhum. Mas lá na Bolsa, se a média das cotações de fevereiro da soja ficarem em 1.400 centavos e do milho ficarem em 700 centavos, se der qualquer problema de produção, o governo banca integralmente 700 centavos para o milho por hectare, por acre, e 1.400 para a soja. Então, em março, isso pesa isso também. Isso vira um preço mínimo? Vira. Porque se ele vender a 600, o governo paga 100? Não, isso não vira preço mínimo, isso é seguro. Se o preço tudo ou nada. cair... Se ele conseguir vender por 300, lamento, vendeu por 300. Exatamente. Não é igual o Brasil, que agora se ventila o PEP o preço mínimo do milho é 43, o produtor está vendendo a 35, o governo vai dar um incentivo para que as trading paguem 43. Nos Estados Unidos não existe isso. Nos Estados Unidos é um seguro. Uhum. Choveu granizo, arrebentou a lavoura do produtor lá. O governo paga o valor da média das cotações de fevereiro. Então isso também pesa na intenção de plantio, porque se você tem uma queda como aconteceu, as 2 commodities caíram 20% em questão de 2, 3 semanas. De repente uma recobra 25%, recupera aquele nível de preço, a outra recupera 15%. Isso no começo de março, ele pode decidir não plantar aquela que não conseguiu recuperar o preço, porque o seguro de renda é maior do que os preços que estão sendo negociados. Acontece pouco, mas acontece. Então, essa decisão acontece nos 3 primeiros meses do ano, mas com mais ênfase em fevereiro e março. Porque em março ele tem que informar para o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, qual que é a área dele. Porque o Brasil não tem esse levantamento. Eu planto a minha área lá, 1.000 hectares, é eu que sei. Nos Estados Unidos, se o produtor não informa a área para o governo, ele não tem a cobertura do seguro. É uma forma do governo saber e ter o relatório do USDA. O pessoal fala, o USDA mente. É muito difícil o USDA mentir, porque se um produtor, eu vou plantar 2.000 hectares e informo para o governo 1.000, para ele informar no relatório 1.000 e o preço subir, se der algum problema na produção e eu perder os 2.000 hectares, eu fico com 1.000 descoberto. Então o produtor não vai correr esse risco. Então ele não quer manipular preços como o chinês, que é comprador dos produtos, quer fazer. Então o relatório do USDA, apesar das vezes ele fazer alguma jogada, que nós chamamos de contabilidade criativa, para os números fecharem, questão diária, a gente tem uma visão muito próxima da realidade. Aproveitando que você falou de soja, vai diminuir a produção de soja 5%, eu acho, esse 3, 4... Lá nos Estados Unidos, né? Isso afeta biocombustível? E como? Vai afetar o biocombustível porque dentro da produção de soja... Primeiro, o que é biocombustível e como nós usamos o biocombustível? Vamos lá do começo. Então, assim, dentro da produção de soja, há o esmagamento, como o Ale comentou, e você tem os 2 principais derivados ali do grão, né, de soja, que é o farelo e o óleo.
O biocombustível, ele contém, no caso dos Estados Unidos, né, a utilização do óleo de soja dentro dessa composição de biocombustível, né? Então, você tem o diesel misturado com o óleo, você tem ali o biodiesel, explicando, obviamente, de uma forma bastante simples para que todo mundo possa entender. Aqui no Brasil, nós também temos o biodiesel, né? Então, obviamente que aqui a gente teve ali vários momentos onde houve mais mistura e menos mistura. Nós chegamos até o B10, agora nós estamos em B14? B12. Então, quanto mais mistura de óleo, maior a demanda por óleo de soja, né? Também podem ser outros óleos, né? Não somente óleo de soja. Mas explicando de forma bem simplista é isso. Então, se nos Estados Unidos eles tiverem a intenção de aumentar a mistura de óleos, né, dentro do diesel, no caso do óleo de soja, haverá um problema, já que se a gente tem uma menor área, menor produtividade, menor oferta, e você tem a necessidade de ter uma maior mistura, a conta não fecha, né, Ale? Nos Estados Unidos nós temos um problema que é o seguinte: existem 2 tipos de biodiesel. Existe o biodiesel, que vai na mistura do diesel, então ele é uma formulação diferente do diesel mineral, que é um subproduto do refino do petróleo. Então, no mundo todo existe uma mistura que é uma tentativa de reduzir a emissão de poluentes. Não funciona muito bem isso dali e acaba causando até problemas no motor, porque ele faz a formação de uma borra, quanto maior é essa mistura de biodiesel. Nos Estados Unidos também há muito investimento no diesel renovável, que a Petrobras lançou agora há pouco tempo aqui no Brasil. O diesel renovável é diferente dessa mistura, porque ele consegue substituir em 100% o uso do diesel mineral. Ele tem as mesmas propriedades, só que a origem dele é vegetal. Então, devido até à onda ESG que surgiu nos últimos anos, empresas como a Bunge e a Exxon se uniram e criaram uma planta para fazer o diesel renovável. Então, isso tende a aumentar a demanda por óleo vegetal. E o principal nos Estados Unidos é o óleo de soja. Então, se você tem uma redução na produção de soja, você vai ter menos esmagamento, você vai ter menos disponibilidade de óleo vegetal. Isso acaba encarecendo o produto final que vai chegar para o consumidor. Na mistura, você tem uma alternativa, chamado RN. Aqui no Brasil é chamado de CBio. O CBio aqui é para cana, o etanol a partir de cana. Nos Estados Unidos, os RNs têm tanto para etanol quanto para biodiesel. Então, a distribuidora não vai fazer a mistura obrigatória, ela compra um certificado chamado RN, emitido por uma esmagadora de soja, para compensar a emissão de poluentes. É um mercado gigantesco, lá paralelo, mas gigantesco. E até prevendo essa oferta menor de óleos vegetais, a EPA, Environment Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, ela reduziu a mistura para os próximos 2 anos. Esse ano ela manteve a mistura igual ao ano passado, mas para 2024 e 2025 ela reduziu. Só que se houver um problema de produção na soja, que tira uma produção da expectativa de 122 milhões e traga para 112, 115 milhões devido a essa redução diária, essa redução da necessidade de biodiesel, essa redução da demanda de biodiesel colocado pela agência ambiental, não vai conseguir compensar a queda da oferta. E aí haveria um encarecimento ou dos RNs, de qualquer maneira vai afetar a inflação para o consumidor, ou haveria um aumento na demanda por óleo comestível. Contraponto, se eu não tiver a demanda por farelo acompanhando a demanda por óleo, eu posso ter um barateamento muito grande no farelo de soja. Se eu não tiver essa demanda, prejuízo para a esmagadora. E aí é um jogo de quem tem grana para aguentar esse período. E esse problema deve começar quando? Ou já está valendo? Setembro. Porque o Ale comentou do 1º de setembro, que é praticamente quando começa a colheita. É o início da temporada. Da soja, né? Mas esse cenário que o Ale reportou, ele já tem reflexos hoje, porque o balanço já está apertado da soja. Então, é mais um ponto que a gente fala, olha, ok, talvez as commodities tenham ali a sazonalidade, o petróleo tem a sazonalidade de queda, existe essa questão da preocupação quanto à questão da demanda, as commodities podem realmente cair, mas o cenário à frente realmente não é o mar de rosas. Então, pode ser que o PPI, no final do ano, volte a subir.
devido a esses fatores que a gente comentou. Tem inflação, não de combustível. É isso, só para ficar claro, né? É verdade. Que ele só fala e não fala produtor local, Não, GPM, não. PP é outro padrão. Você é Agroboy Ribeirão Preto total, mano. Uma pergunta que a gente chegou a conversar muito aqui em fevereiro, março do ano passado, e eu tenho escutado pouco. Pode ser que eu que esteja escutando e o assunto ainda tenha muito em voga. Trigo da Ucrânia. Como é que tá? Plantaram? Eles plantaram para esse ano? Conseguiram plantar? A guerra deixou, não deixou? Vai escoar? Como é que tá? A Ucrânia ela tem pouca relevância no trigo. Mas o que é da Ucrânia? Milho. Então, a Ucrânia é o Sim. milho. A Ucrânia já chegou a ser o segundo maior exportador de milho já em 2021, quando o Brasil teve problemas na produção devido ao Laninha, devido a geadas que pegaram a produção do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e ultrapassou a Argentina também. Então ela esteve entre os 4 maiores nos últimos 5, 6 anos de milho. O mercado já acostumou já com Botou ela como fora do game. Problema já. A China tem conseguido embarcar milho ucraniano. Ela está comprando boatos de mercado, supostamente trigo ucraniano se passando por trigo russo. A Rússia está roubando milho e exportando. Mas tá mesmo, tá indo lá, colhendo, atravessando a fronteira e vendendo. É porque a região que produz o milho na Ucrânia é quase em todo o território. A Ucrânia é tipo um Mato Grosso lá da Europa. Então a parte que já está sob domínio russo é uma grande região produtora. E os portos que estão dentro do acordo do Mar Negro, que provavelmente vai ser encerrado agora esse mês, são os portos mais ao leste do país, mais próximo da Romênia. Então é o porto de Odessa, aqueles portos ali antes da Crimeia. Só que depois da Crimeia, no Mar de Azov, há 3 portos muito importantes. O mais famoso deles que ficou foi o de Mariupol. Mariupol exporta minério de ferro, exporta carvão e exporta milho também. E está sob domínio russo. Então, quem está comprando o milho daquela região é a China. E para a China, chegando o milho lá, aparentemente não interessa se é russo, se é ucraniano, está chegando lá. Então o mercado já relativamente acostumou com essa oferta menor. Além disso, o Brasil sai de uma oferta de 86 milhões no ano passado, uma oferta de 50 milhões um ano antes, para uma oferta de 100 milhões esse ano. Então é uma oferta consegue cobrir com sobra as exportações ucranianas. E os Estados Unidos está vindo com quase 390 milhões de toneladas no ano que vem, com uma demanda para exportação muito fraca. E a China vindo com 280 milhões. Os 3 maiores compradores de milho, México. O México está boicotando os Estados Unidos. Colocou imposto para importação de milho, não quer comprar milho geneticamente modificado. A China também tem uma treta com os Estados Unidos já desde 2017, lá desde o acordo com o Trump. E assinou um acordo fitossanitário para comprar milho brasileiro no meio do ano passado. O Brasil está exportando quase 5 milhões de toneladas para lá. A Europa tem a produção, e a Europa, inclusive, está embargando a Ucrânia. Polônia, Romênia, outros países vizinhos não estão comprando. Os produtores boicotaram as compras do cereal barato da Ucrânia. Então o mercado já acostumou já com no essa preço. conta. Todo. O petróleo está no preço, trigo está no preço, milho está no preço, girassol está no preço, gás natural está no preço. O que vem prejudicando do milho da Ucrânia são os países vizinhos, aonde a Ucrânia está escoando esse milho de forma muito barata, tanto que até houve uma possibilidade de cancelamento de um acordo de isenção de impostos desse milho saindo da Ucrânia, passando pelos países... Não, é o que eu falei. As compras estão proibidas. Polônia, Romênia não estão comprando. Está permitido só o trânsito para sair pelo Mar do Norte. Porque aí começa a prejudicar o pessoal que produz nos outros países. Porque a Ucrânia não é net, né? Ela não consome tudo que ela produz, ela tem que exportar. E aí como é que vai fazer? Se ela exporta e inunda com milho barato os países vizinhos, o produtor daqueles países vai começar a ser prejudicado. Porque aí a gente tem um cenário de um precisando vender demais e o outro que não tem uma demanda de consumo tão maior. Que também são exportadores. Fechou. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Nós estamos com uma possibilidade de uma crise Europa e Estados Unidos de PIB, né? Diminuição do PIB ou um crescimento menor chinês. E você chegou a comentar que cacau e açúcar está próximo ou está na máxima histórica. Isso é porque estão comendo chocolate, estão bebendo água com açúcar para acalmar? Isso que é engraçado. A pergunta parece engraçada, mas ela tem sentido.
Porque o cacau, ele possui sazonalidade de... como qualquer commodity Cacau agrícola. é só para chocolate? Não. Ele É tem usado para remédio, para alguma outra coisa? o principal é a chocolate. É a patisserie, na verdade. Não necessariamente chocolate, mas é o setor Doces em geral. Isso, exatamente. Mas ele tem outros usos também. O cacau ele está terminando a colheita agora no principal país produtor, que é a África. E a produção foi menor. Só que o cacau, ele está um dos principais pontos fundamentais que nós analisamos no cacau é a quantidade de passagens aéreas vendidas. Porque é um monitor de que há demanda de chocolatinho dentro do avião e come doce em aeroporto, Então viagem... pega voo brasileiro, né? É incrível. Tira os aviões do Brasil e faz essa pesquisa. Então é engraçado como que nós temos a economia, um cabo de guerra, né? Um lado, nós vemos dados muito bons, apesar do payroll ter vindo hoje abaixo do... Eu não sei quando vai ser transmitido o programa, mas a expectativa... O último payroll de junho. O payroll de junho, do dia 7, né, de junho, a expectativa era 240 mil vagas, veio 209. Nossa, o Banco Central vai ser menos hawkish. Agora, se começa a olhar os dados anterior à data do payroll, muitos dados fortes ainda. Renda, venda, quantidade de emprego, seguro-desemprego, tudo muito forte. Aí você vai para a indústria, você vê os PMIs derretendo. Pô, a Alemanha com 40 pontos. Você vai para os aeroportos lotados. Nunca se vendeu tanta passagem aérea como agora. Minha esposa teve em Londres tem 3 semanas. Falou que estava impossível andar. Pois é. Então. Impossível. Ela falou, foi a trabalho. Ela falou, cara, qualquer lugar que eu andava estava muito cheio. Então, a gente vê um cabo de guerra na economia, todo mundo colocando esperança na China. Mas a China, todo dia sai uma notícia negativa. Sai PMI ruim, sai exportação ruim, sai importação ruim, sai banco preocupado com calote do setor imobiliário, sai empresa do setor imobiliário pedindo ajuda do governo. Governo reduzindo imposto para tentar ir colocando dinheiro no mercado, diminuindo o compulsório para tentar estimular a economia. Mas um crescimento doméstico, só que não aumenta a renda. Mercado internacional patinando. Eu, quando falo desse cenário, me lembro um filme chamado Deepwater Horizon, que foi o maior desastre natural do petróleo, uma plataforma no Golfo, que chega uma hora e começa a ter um vazamento de gás e aqueles motores da plataforma começam a rodar tão rápido que travam. E nesse travar e querer rodar, o negócio estoura. Então eu não sei se na economia em algum momento não vai acontecer isso. O fato é que o cacau ligado a esse tipo de fundamento mostra que há um desequilíbrio muito grande entre a oferta e a demanda e o consumo está acontecendo e acontecendo de uma maneira muito forte. No açúcar, nós temos 2 formadores de preços. Brasil de março a novembro e Índia de novembro a março, que é a sazonalidade do produto. Ano passado, a Índia veio com cotas de exportação muito abaixo da expectativa do mercado. 4 milhões abaixo da expectativa do mercado. Quase 40% a menos do que o mercado esperava. Como o Brasil já estava na entre-safra, não havia açúcar disponível no Brasil, gerou-se um déficit internacional desse açúcar. E aí você cai no mercado financeiro. As usinas no Brasil nos últimos 10, 15 anos aprenderam a trabalhar. Quem é mais veterano vai lembrar que a usina de açúcar ou estava em recuperação judicial ou iria para recuperação judicial há 15, 20 anos atrás. Isso não existe mais. Entraram a gestão profissional e hoje elas são muito bem. O Brasil já estava redeado no açúcar em 85% já vendido através de contratos futuros, não liquidação financeira. Então, quando você tinha demanda ou para comprar esse açúcar no físico ou investidores querendo apostar na alta, você não tinha liquidez. E aí a única saída é o preço subir. Então foi isso que aconteceu. Agora os preços saíram das máximas, de 26 centavos de dólar por libra-peso, e está na faixa de 23, 22, 23. Mas é porque o Brasil começou a entregar esse açúcar no mercado agora. Então aquele déficit que havia até a entrada da safra brasileira já foi resolvido. Por que o mercado não derrete? Porque daqui, nós estamos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, daqui 3 meses é um anúncio da Índia quais serão as novas cotas de exportação. Se ela vier com cotas de 7 milhões abaixo, os preços voltam a subir para os mesmos patamares. Se ela vier 9, 10, 11 milhões, os preços acabam acomodando um pouquinho ali, talvez na faixa de 20 centavos, 21 centavos.
Pro preço derreter, a gente tem que começar a ter um superávit de açúcar. E aí a Índia teria que vir com uma oferta maior, o que é improvável devido à condição dos canaviais agora, e o Brasil esmagar até dezembro, quem sabe até início de janeiro, entregando mais de 40 milhões de toneladas. Aí a gente poderia ver os preços caindo. Por enquanto, a gente tem um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Fechou. Última pergunta. Última não, acho que é penúltima. O que esperar? O PIB do primeiro TRI foi puxado pelo agro. Bem puxado. O que esperar? O que foi o segundo TRI? E o que esperar para o terceiro e o quarto TRI para o agro? Que pode ou não ajudar o PIB para esse ano? Vai ajudar a gente, o segundo TRI, ainda as exportações de soja. Porque a gente tem uma janela... Pega uma resbarbinha ali. Não, na verdade, tem muito ainda. De volume... Porque você pega ali, ó, janeiro, começa uma colheita no Mato Grosso, mas ainda não é o volume forte. Mas você tem ainda uma lentidão para escoar e tal. Mas o grosso mesmo, você vai pegar depois de março. Então, abril, maio, junho, para exportação, vai ser o grosso da história. Então, para a soja, ainda tem, dentro do PIB, um cenário muito positivo pelo lado da soja, já que a balança para a soja é basicamente exportação. Não é que é basicamente, né? Mas a maior proporção é para exportação, né? Então, a gente tem esse cenário. Depois, a gente tem ainda, dentro desse segundo TRI, um começo já de açúcar, né? De exportação de açúcar, que é também um volume importante. Mas aí no terceiro TRI entra forte, diminui a soja, mas entra forte açúcar, entra algodão, vai entrar café, que é importante. E aí nós temos então, do primeiro ao terceiro TRI, uma participação positiva das commodities. Qual que é o problema, no meu ponto de vista, né, para o terceiro TRI? É que a gente teve um cenário de sojas que foram vendidas de forma antecipada, com preço médio de venda muito maior, que encaixou dentro desse primeiro TRI. Já no segundo TRI, essa média de preço vai começar a cair, já que são vendas mais recentes, né? Então, os produtores seguraram muito para vender a soja. E aí começou a vender com preços menores. Então, apesar do volume ser maior, talvez o preço e o impacto seja um pouco menor. Já no terceiro TRI, nós temos um cenário que, de volume, olhando o milho, olhando as duas commodities, talvez seja muito bom também, bem parecido com o primeiro, só que com preços muito menores. Então, a participação do agro no terceiro TRI deve ser positiva ainda, comparado, obviamente, com o mesmo período do ano passado, onde a gente tem no milho uma safra muito maior. Então, olhando o PIB agro, vai ser maior. Ponto. Mas, dentro do cenário que poderia acontecer, se eu coloco um valor médio maior, com um volume muito maior, poderia ser uma pancada. Eu acho que vai ficar bem mais dentro de uma linha de baixo crescimento. Muda a composição então, a pancada boa foi o primeiro TRI. O segundo deve vir Muda bem. Muda a composição. No segundo TRI, eu tenho valor adicionado no PIB de produção menor, no segundo TRI, menor do que o primeiro. No terceiro, menor do que no segundo. E no quarto eu quase não tenho valor adicionado. Só que no segundo e no terceiro, o saldo da balança comercial do agro, no segundo especialmente, ele é muito maior. Porque no terceiro eu tenho um crescimento das importações de fertilizantes. Então a balança comercial pode ter um saldo menor do que o segundo TRI. Então o PIB talvez ele não cresça em relação ao primeiro TRI. Então o segundo trimestre pode ser menor do que o primeiro trimestre por causa dos preços que caíram muito. Mas o saldo da balança comercial pode compensar parcialmente isso. Agora, em relação ao ano passado, aí vai haver um crescimento muito expressivo também pelo volume do saldo da balança comercial e não pelo valor adicionado na economia. Entendi, fechou. Povo, nossa última pergunta aqui, antes das perguntas pessoais. Se você olhar para o mercado de soja lá fora em Chicago, nós tivemos um tombo considerável ali no primeiro TRI até março e uma recuperação de preço agora. Mas eu estava lendo uma reportagem que os produtores estão reclamando que o mercado de derivativo não está refletindo no mundo deles, que o preço deles não teve essa alta de março para cá como teve no mercado de derivativo. Isso aconteceu e o que pode ser feito? Essa é a ótima pergunta, porque
Nós estamos acostumados a ver a notícia do derivativo, né? Bolsa de Chicago subiu, Bolsa de Chicago caiu, dólar subiu, dólar caiu. Quando você vai para a economia real, é como medir a inflação. Às vezes você vê o IPCA lá 6%, o pacote de arroz subiu 20%, né? A economia real às vezes não reflete aquilo que é mostrado no indicador. E a Bolsa de Chicago acontece a mesma coisa. Ela é um dos referenciais que fazem parte da formação de preço lá na terra para o produtor rural, na fazenda dele. E Bolsa de Chicago, ele reflete muito da realidade norte-americana, do balanço da oferta e da demanda norte-americana, porque 65%, 66% da soja produzida por eles é consumida por eles. 40%, 35%, 40% vai para exportação. No Brasil, nós também temos um indicador, um referencial de formação de preço no mercado físico, que não é derivativo, chama-se prêmio de exportação. E esse prêmio de exportação ele vai refletir o balanço de oferta e demanda do Brasil, e não dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos está com um balanço apertado da soja desde o ano passado, e nós estamos no meio de um mercado climático, que o clima ruim tira a oferta, um clima bom coloca essa oferta no mercado, os prêmios trabalham de uma maneira mais volátil. Então ele caiu em março porque o volume de demanda nos Estados Unidos foi quase a zero, porque a demanda vem para o Brasil, porque o Brasil tem safra chegando no mercado, oferta nova. O nosso prêmio cai porque chega a oferta. Pensem no prêmio como um derivativo. Aumentou a oferta, o prêmio cai. Foi isso que aconteceu. No mercado climático dos Estados Unidos, Chicago subiu. Por quê? Porque há um risco de produção na safra americana. E no Brasil nós não temos risco algum ainda, porque a safra já foi colhida. Nós vamos começar a plantar em setembro. Então, como nós já temos um balanço definido no Brasil até a próxima temporada, sempre que Chicago subir pela volatilidade, o prêmio de exportação vai fazer o trabalho de compensar essa alta em Chicago, porque o nosso balanço está confortável. Então o produtor vai ver Chicago subindo e o prêmio caindo e o preço dele ficando na mesma. E aí nós vamos para o interior. Aí nós pegamos na logística. Você vai num armazém que tem capacidade para 50 mil sacas de algum produto, está com 49 mil sacas, se o cara tem 5 mil para entregar, ele já não consegue entregar. O cara pode até falar, não, eu recebo, mas eu vou pagar um preço mais baixo. Então ele reflete no que a gente chama de outro indicador de basis regional. Ele tem como guardar 1.000 e 4 não, é isso? Exatamente. E aí ele vai forçar a venda de algum produto que já está estocado lá, vai ligar para um outro produtor, ó, preciso que você tire 4 mil sacas daqui. Preciso que você libere espaço. Aí é obrigado a vender. Como ele tem uma necessidade de venda urgente, o basis regional dele acaba caindo. Então, se o produtor ficar olhando só a bolsa, ele vai errar feio na comercialização. Primeiro porque bolsa não é formador de preços integral, é um referencial. Bolsa reflete a realidade norte-americana. E o principal, bolsa é uma ferramenta de gestão de risco, uma ferramenta para ele travar preços, fixar preços. O prêmio não é derivativo. O prêmio é negociado só no mercado físico e é ele que reflete a oferta e a demanda do Brasil. Então, se o Brasil tiver um problema de produção, o prêmio sobe e às vezes Chicago cai. Então, ele tem que olhar para a formação de preços integral para entender qual o referencial de formação de preço que está com o maior risco. Porque se hoje eu tenho um risco maior de queda em Chicago, eu compro um derivativo de Chicago, eu vendo um derivativo de Chicago, porque se cair eu estou protegido. Se o maior risco meu está no prêmio, a única saída de eu travar isso é vendendo a saca de soja. Ah, mas e se Chicago continuar subindo? Aí eu posso comprar seguro de alta. Então, o que derrubaram os prêmios do Brasil nesse ano? Uma oferta muito grande. Eu tenho essa expectativa de oferta muito grande para o ano que vem? Tenho. Então, há um risco dos preços caírem? Sim. Então, o que eu faço a partir daí? Vou comprar seguro de baixa em Chicago? Não. Porque a realidade dele é lá. Eu tenho que ver o que eu faço com o meu prêmio de exportação aqui. Não sei se o pessoal entendeu, mas de uma maneira simples, essa é a justificativa. Eu vou tentar fazer até um resumo sobre o que o Ale comentou, que é o seguinte. Para quem, de repente, conhece do físico e está com essa dúvida, exatamente o que você perguntou. O prêmio, então, não tem como você fazer nada via derivativo. Ou você travou, ou você não travou. Se o problema que aconteceu desse ano, que é um problema logístico, pressionou a logística, o que mudou da logística deste ano para o ano que vem?
por enquanto não abriu nenhum porto novo, os caminhões, por enquanto, não entrou 20 mil caminhões novos aí por cidade, continua a mesma frota, pode crescer um pouco devido a um programa de incentivo? Pode, mas não vai resolver o problema. O armazém também não criaram um monte de silo, né? A gente não vê a Kepler aí construindo silo à torta direita em qualquer cidade, então o problema logístico vai continuar. Nesse sentido, se o produtor estiver pensando, pô, esse cenário aqui está me impactando, a gente tem que olhar por um outro prisma que é a gestão de risco dele. O que eu vou fazer com esse cenário? Pô, porque o produtor não tem só essa decisão, vendo ou não vendo. Ele pode olhar por uma questão de relação de troca. Venda agora, venda amanhã. Ele pode olhar por essa questão que o Ale comentou. Pô, e se eu vender e quiser ainda continuar olhando um cenário de especulação para alta? Ele pode vender parte? Pode vender parte. Pode vender para entregar em vários meses. Ele tem várias opções. E eu acho que esse que é o caminho. Às vezes o cara fica muito fissurado em tentar acertar o topo do mercado. E aí que é um erro estratégico. Então, esse é um cuidado que eu acho que, se a gente pudesse deixar uma dica aí, é isso. Olhar o todo, né? Não tentar acertar a máxima do preço. Porque, às vezes, acertar uma relação de troca é melhor que acertar o preço máximo do mercado. Preço importa muito, mas a margem se sobrepõe. Com certeza. Fechou. Dupla, chegando na reta final, a famosa pergunta para deixar sem graça. Que rola isso, às vezes a pessoa fica sem graça. Fiquei com medo agora. O que você perguntaria para ele que eu não perguntei? Bem, depende. Sobre esse assunto. Qualquer coisa. Sobre esse assunto? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Vou fazer uma pergunta bacana para ele, não vou aliviar, não. Se você tivesse hoje que tomar uma decisão de largar a questão da conexão com o agronegócio e tudo, seria por qual motivo? Carambola? Essa é tensa, né? Você quer água na vida toda? Eu acho que uma oferta muito boa do setor de petróleo e gás. Adoro o trade de petróleo. Então, uma oferta muito boa de petróleo e gás me faria mudar de profissão. Legal. Mas continuaria sendo commodity. Só muda ele saiu do agronegócio, né? Sim. Saiu do agro. De commodities eu não penso em... Isso aí. Inverte. Mas não tenho nenhuma ideia do que eu perguntaria. Vai demorar muito para eu pensar numa pergunta que eu Caramba, porque a minha pergunta foi tão difícil que o cara teve até que consumir um pouco Tive que de pensar energia, na resposta. Aqui é uma situação que o que eu perguntaria, assim, para apertar? Não é para apertar, não. Pode ser uma pergunta normal. Tipo, quantidade de tomada da tua casa, já contou? Você já fez, assim, um censo da quantidade de tomada da tua casa? Uma piada interna para quem não tá entendendo, onde vocês vão entender com a live com o Vicente. Não sei, olha, sinceramente eu não sei. Não consigo pensar numa. Então vai essa da tomada. Por que tanta tomada? É uma boa pergunta também, né? Não, sinceramente, eu vou... Você comprou a casa pronta? Não, eu construí a casa. Essa eu posso construir. Não. É mais curioso ainda. Aí a história piora. Não vai piorar, não. Sabe o que aconteceu? Mas isso é engraçado mesmo, porque a gente construiu lá, né? Eu e a patroa. E aí a gente colocou, né? O arquiteto, engenheiro, tudo para conversar. E determinou lá a parte elétrica. O engenheiro elétrico determinou a quantidade de caixas que ia colocar a tomada. E naquele momento, ele falou, olha, vamos colocar bastante caixa, porque aí de repente vai acontecer alguma coisa, você precisa colocar mais tomadas, senão você precisa colocar algum fio, alguma coisa assim, você tem ali disponível. Pô, mas ele falou, ele falou assim, eu falei, pô, beleza, né? Vai ser o quê? Duas, três caixinhas, né? E aí chegou o projeto. Eu, sinceramente, foi a primeira casa que eu construí, então eu não tinha a noção para julgar se aquilo era muito ou pouco. E entreguei pro pedreiro, o pedreiro meteu o pau. E na hora que chegou as caixinhas lá para instalar, ele me chamou, falou, Vicente, cara, segundo o que tá aqui, eu tô achando que é muito. O pedreiro falou. Eu falei, cara, mas vamos seguir o que tá aqui do engenheiro elétrico e vida que segue. E por isso que tem tanta caixa lá em casa. E pior que eu tenho umas vezes uma do lado da outra. Não, são 6, assim, duas e duas. Tem essa tem uma parede, essa parede que ficava filmando, assim, né? Só pra contextualizar, porque eu fazia live com a câmera voltada pra parede, assim, né? E aquela parede é onde a gente projetou pra ter um painel com uma televisão e tal, ali no escritório.
E aí ele colocou, por causa do painel, para ter muita tomada, uma televisão, um home theater, alguma coisa assim e tal. E aí ficou aquele monte de tomada. Então aquela parede tem tanta caixinha ali que é telefone, internet, interfone, e ficou aquele monte de caixinha. Mas é por isso. Que isso, surreal isso, meu povo. Como é que achamos vocês? Vamos ordem alfabética, Ale Delara. Primeira Hora do Agro, no YouTube, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Meu Instagram, aledelara_, e o Twitter também, aledelara_. E Pine também, como é que é? O site se escreve pine.agr.br, é um deles. Mas os dois principais dos nossos produtos, que para ter acesso aos relatórios, às análises que nós fazemos, é relatóriosagro.com.br e commoditiesemfoco.com. Acesse esses dois sites, só fazer a assinatura lá e boa. Então, além desses dois relatórios, que vocês estão juntos, o que mais? Como é que chama de Vicente? Eu vou brasileirar o Instagram, Vicente Zotti, e o Twitter também Vicente Zotti. Porque pra quem não sabe, como ele morou lá fora, ele fala Instagram com sotaque. Como é que é Instagram? É Instagram. Maluco. Isso você só aprende nos cenários. Então, dupla, poxa, muito, muito obrigado. Obrigado aí pelo bate-papo. E até uma próxima aí, se Deus quiser. Então, esse foi o Cenários número 7 com os gêmeos do agro, Ale Delara e Vicente Zotti. Muito obrigado e até domingo que vem.